de nem ler este livro, né? Já eu adoro este livro. Deus fala tremendamente. Glória a Deus. Amém? As pessoas têm medo de Apocalipse, né? É porque ele fala as verdades que muitas vezes precisamos ouvir. Amém? O pessoal só quer que pregue as rodas, não os espinhos. É bem isso. Amém? Apocalipse capítulo 20. É o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 20. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos ler? Todos encontraram? Glória a Deus. Amém. Versículo 1. Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completar os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentavam-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa, nas mãos, e viram a reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém? Deixa marcadinho nessa passagem e vamos orar para que Deus nos dê o entendimento da palavra. Oh Deus de poder e de glória, Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai, quero te agradecer, Senhor, por esta mensagem, por esta palavra, Senhor, que o Senhor nos dá nesta noite. Vem, Senhor, Pai, abrir o entendimento de cada um, meu Pai, aqui nesta noite, para que possamos entender a Tua mensagem e sairmos daqui, meu Pai, renovado com o Teu poder, sabendo, meu Pai, de tudo que o Senhor quer falar conosco. Tira, Senhor, todo o nosso eu, toda a nossa carne, que somente a Tua palavra seja ministrada e todo o mal que seja repreendido agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Podem se assentar e quem puder, as palmas é do Senhor Jesus. Amém, irmãos? A palavra do Senhor nos ensina no livro de Apocalipse, no capítulo 20, e no versículo 1 diz: Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Amém? Quem é este que viu? Alguém sabe? João. Ele estava onde? Alguém sabe? Ele estava preso, né, numa ilha vulcânica, aonde de lá Deus revela este livro, com tudo que iria acontecer e tudo que está acontecendo nos dias de hoje e que ainda vai acontecer. Muitas pessoas, elas têm dúvida qual vai ser o nosso fim, qual vai ser aquele final. Muitas pessoas olham para um caixão e acham que ali selou, que ali acabou aquela história. Não, irmão, a história só está começando. Porque se aqui a pessoa morreu com 100 anos, é contável, né? Dá para se contar até 100 anos.
E a eternidade? É possível contar? Não. Você vai contar, chegar a 1 milhão, chegar a milhões de milhões, bilhões de bilhões, e a matemática não vai ter número suficiente para contar. Pois essa é a nossa eternidade. E só tem 2 caminhos: céu ou inferno. Ou você sobe ou você desce. Ou você sobe ou você desce. Não tem outro meio. Não tem um lugar para você ficar lá por um período e sua família acender vela e fazer trabalhos e o que for para você sair de lá. Não. Você tem que conquistar a sua entrada no céu aqui ainda em terra. Aqui ainda em terra, agindo e fazendo obras, a qual vai ser escrita no livro da vida. A qual vai ser escrito no livro da vida tudo que nós fazemos, até um olhar estranho que você olha para alguém, vai estar escrito. Vai estar escrito. E se for um olhar de adultério que você olhou e desejou, aí pronto. Tudo vai estar escrito. Amém? Olha o que Deus fala. Versículo 2. Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completar os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Aleluia. Nós vamos entender tudo isto aqui que agora nós acabamos de ler. Amém? Deus não vai deixar que ninguém saia daqui com dúvida. Amém? A palavra do Senhor diz que ele vai ser preso por 1000 anos. E você vai entender nesta leitura por que ele vai ser necessário ele ser solto. Nós vamos entender por que vai ser necessário ele ser solto. Se já não estava preso, Satanás já não estava acorrentado, já não estava no abismo, né? Mas Deus, ele não pode ser injusto com os santos. Ele não pode ser injusto comigo, com você, com aqueles que vivem se esforçando a cada dia a viver a palavra de Deus. Então, Deus, ele solta Satanás depois de 1000 anos, para que ele venha com fúria juntar os seus, juntar aqueles que é dele, para lutar contra os santos. Porém, Jesus joga fogo e destrói todos. Não que seja impossível para Deus ficar juntando um por um, de onde quer que estejam os pecadores. Então Deus solta ele para que ele venha fazer esse trabalho para Deus, reunindo todos os pecadores num só lugar para lutar contra os santos. Porém, é neste momento a qual Deus joga fogo e consome todos. Olha como Deus é sábio e poderoso. Amém? Nós vamos... Deu para entender essa parte aqui? Por que ele foi preso e depois é solto de novo? Olha Deus falando aqui. Presta atenção. Sabe por que é muito importante nós sairmos na primeira ressurreição? Nós fomos levados com Deus, né? Quando Jesus vier sobre a nuvem, nós já ir com ele na primeira ressurreição, porque vai ter 1000 anos de tormento, de tribulação. E aí, se você não foi na primeira viagem, sabe quando você vai ali na avenida para pegar um ônibus? O primeiro ônibus, de que horas passa aí? 5 horas? 5 horas, passou o primeiro ônibus, você perdeu, só viu a traseira do ônibus, saiu correndo atrás e
o cara nem quis saber. O ônibus foi embora. Você vai ter que o quê? Ficar esperando o segundo ônibus, o próximo ônibus para você entrar e ir. Então, nós que não estamos se esforçando ou vivendo a palavra de Deus, vai acontecer a mesma coisa. Jesus vai vir sobre as nuvens, chamar os santos, e aqueles que não estiver preparado, vai ficar. Vai passar pela toda essa tribulação. Muitos vão ser enganados, porque a vinda dele é para enganar aqueles que têm a mente fraca, aqueles que ainda não têm certeza. Então ele vem, engana, que ele foi preso para não enganar a humanidade. Tem que parar, porque ele está enganando agora. Ele está enganando vidas e mais vidas nos ministérios. Os ministérios estão abrindo como lata de manteiga por todos os lugares. Um irmão sai brigado de uma igreja, chega ali na esquina, abre uma igreja. Outro sai brigado, chega ali, abre outra igreja. E vai querendo que essa igreja cresça, abrindo também as portas, deixando de pregar a palavra, de pregar a vaidade, de pregar sobre a bebida, de pregar sobre adultério. Nenhum tipo de pecado é pregado. É só bênção. Você vai sair daqui com a sua vitória hoje. Aí faz hino da vitória, hino de todo tipo para incentivar. Você passa na igreja, é só hino de vitória, palavra de vitória. Hoje você vai sair daqui com a sua vitória. Hoje você vai sair de casamento renovado. Você vai sair aqui casado, vai sair de todo jeito. Mas a palavra da salvação você não recebe. Que é como você deixar o pecado, deixar a vaidade para entrar no céu. Então Satanás, ele está enganando a humanidade. Amém? Enganando a humanidade. Porém ele vai ser preso por 1000 anos. Quem vai ficar vai até ter um sossego mais ou menos, né? Porém, ele vai ser solto novamente. E aí vai ser 1000 anos de tormento. Ele tentando enganar o maior número possível. E aí quando ele reúne todos, como a palavra do Senhor diz aqui, né? Você lembra do hino que nós louvamos, o 509? Como areia na praia, tanto como areia na praia. Esses são os santos, mas ele também vai reunir multidão como areia. Muitos que estão agora no pecado, que estão nessas sinagogas, eles vão estar tudo reunidos no mesmo canto, seguindo Satanás, para lutar contra os santos que ficaram. Está onde? Na Bíblia. Vamos ler. Vamos ler. Amém? Vamos ler, amém? Versículo 4. Vi também tronos, e nesses Satanás, nesses sentaram-se aqueles a quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda almas dos que foram captados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa, nas mãos, e vieram a reinar com Cristo durante 1000 anos. Então, vai ter aqueles que não se entregaram. Vai ter os santos que não deixaram colocar a marca da besta. Amém? Irmãos, e muitos estão sendo enganados, viu? Já tem aí na Europa, fora do Brasil, o chip, que é colocado dentro da mão. Você não usa mais cartão, não. Você não usa mais cartão para pagar uma coisa, não. Você só encosta a mão aqui, na maquininha. Você paga ali a sua compra. Você entra nos lugares, só encostou a mão. Já está ali, o chip. Amém? E aí vai ter um momento, olha, a tribulação já está chegando. Vai ter um momento que quem não tiver o chip não come. Quem não tiver o chip não tem como comprar. Então por isso que é muito importante nós santos ir na primeira ressurreição. Irmão, vai ser tanta tribulação que você nem imagina. Quem já assistiu o filme de Jeremias? Alguém já assistiu aqui? Assista. Porque Deus falou com aquele povo, falou através de Jeremias: olha, se vocês não se converter, vocês vão ser ali prisioneiros, ali vai vir uma grande nação e vai levar todos sem cativeiro.
e ninguém deu ouvido, achou que era louco e prendeu ele dentro de um buraco. Amém? É outra palavra, mas nós vamos já falar sobre isso também. Amém? Já já nós chegamos lá. Amém? Amém? E aí, irmãos, todos ali foram cativeiro por 70 anos. Mas Jesus, Deus alertou através de Jeremias. E Deus está alertando hoje o seu povo, para que nós vivemos em santidade, para que nós não viemos a viver neste tempo de tribulação. Olha o que diz a palavra do Senhor. Continuamos, amém? Ó. Versículo 5, amém? Ó. O restante dos mortos não reviveram até se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Amém? Tem aqueles que não reviveram. Não reviveram. Ficaram ali, né? Em sono profundo. Não reviveram com Jesus. Porque Jesus, ele vai vir. Amém? E os mortos vão sair dos túmulos. Os mortos que estão em santidade vão sair e para subir com Jesus. E os que nós, se estivermos vivos no lugar, naquele momento também vamos subir, os santos. Amém? Mas vai ter uns que não vão acordar. E eu estava meditando na palavra do Senhor hoje à tarde. Hoje à tarde, até a minha esposa disse que eu não fiz nada. Porque ela pôs lá a coisa lá no banheiro, canda, sei lá o que, para me limpar. Mas eu estava hoje só buscando à tarde, ali sentado lá no quintal, esta palavra, e o Senhor me entregando os mistérios, mostrando, né? Vou ver se ainda eu lavo, tá, cobrador, hoje chegar em casa. Amém? E só para Deus estar me entregando o maná que Ele tinha para me entregar nesta noite. Amém? E o Senhor mostra para mim, mostrou esse mistério desses que não se acordaram. Se a palavra do Senhor, irmão Manuel, diz que todos vão, os mortos vão ali sair dos túmulos, né? E diz que os santos vão subir naquele grande dia. E por que ficou uma parte sem ressurreição, sem ficar ali dormindo? Porque é aquele crente morno. Um pé na igreja, um no mundo. Um na igreja ou no mundo. Mas ele é batizado. Então no mínimo ele vai ser julgado. No mínimo ele vai ser julgado. Amém? Não vai se levantar para a ressurreição imediatamente, mas ele vai ficar esperando para ser julgado. Amém? É este que Deus nos revelou. E você vai esperar por isso? Não é melhor já pegar o primeiro ônibus? Pegar a primeira oportunidade? Né? Amém? Ó, continuando, ó. Eita Deus, fala Senhor, aleluia, aleluia. Olha o que diz o versículo 6, irmãos. Olha o que estamos falando e olha o que diz o versículo 6, amém? Veja bem, ó. Todos estão entendendo, ó? Olha o que diz o versículo 6, ó. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo Jesus, de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Bate palma para o Senhor e glorifica ao Senhor Jesus. Deu para entender agora que tem uma diferença daquele crente morno, por isso que ele não vai ser ressuscitado imediatamente, porque é só os santos mesmo, que vai reinar com Jesus, que vai subir imediatamente, que vai estar com o Senhor Jesus. E aí no versículo 6 que nós acabamos de ler, que tremendo, né? Bem-aventurado os que vão na primeira ressurreição. Bem-aventurados que pegam o primeiro ônibus. Vai chegar primeiro ou vai chegar por último? Vai chegar primeiro, né? Bem-aventurados que vão na primeira ressurreição, que deixou o pecado, que mesmo as pessoas falando, olha, você não precisa viver desta maneira, você está muito santarrão, muita santarrona, e você tampa os ouvidos e segue Jesus.
Porque o enganador está no mundo para enganar, para tirar você dos caminhos do Senhor. E nisso vai crescendo o número dos que vão se perdendo e vão perder essa primeira ida, que é a primeira ressurreição. Aí diz, ó, eu vou ler novamente, viu? Vou ler novamente o versículo 6, ó. Bem-aventurados os santos. Glória. Amém? Os santos. Ó. Bem-aventurados os santos. É aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem poder. Ou seja, não vai ser nem julgado, valido. A morte não tem poder sobre os santos. Nós vamos estar livres de qualquer condenação, de qualquer coisa, porque já vamos estar, sabe, num banco de mar. Alevado. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia, aleluia. Glória. Olha o que diz o versículo 7. Versículo 7, amém, irmão? Todos estão acompanhando, irmãos? Amém? Acompanhe, porque você vai ver que não sou eu, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está falando, amém? Olha o que diz o versículo 7, ó. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessa é como a areia do mar. Está vendo? Não foi isso que nós falamos no início? Ele vai ser solto para quê? Para enganar aqueles que ficaram e reunir os dele. Então vai ser como areia na praia. E eu imagino, olha para a nossa igreja aqui. Quantos tem hoje aqui? Irmão Reginaldo, quantos tem hoje aqui para mim, por favor? Todos aqui dentro, todos? 21. Olha, numa igreja, qualquer uma igreja que você entrar, é 50. E tudo sendo enganado. Agora, olha quantos tem na rua agora, bebendo, fumando, se drogando. Se não é 10 mil, é 100 vezes os que estão aqui dentro. Tá vendo? Por que que vai ser como areia na praia, os que vão estar sendo enganados? Deu para entender, irmãos? A contagem? Porém, nós temos quem ao nosso lado? Jesus. E aí vem esta multidão toda. Satanás, aqui é Magog e... é Gog e Magog, né? Porque tem hierarquia também lá. No reino de Satanás também tem hierarquia, né? Como no reino de Deus tem Gabriel, né? Miguel, né? Tem uns mais arcanjos. No reino do Satanás também tem. Amém? Amém? Então, aqui a palavra do Senhor diz que ele vem para enganar o povo, enganar aqueles que estão no mundo, que estão nas sinagogas, que estão agora bebendo, que estão fumando, que estão numa cama que não é a cama dele, que não é a cama dela. Então ele vem para enganar este povo. E no que ele engana, ele também reúne. Está vendo como a palavra do Senhor se encaixa certinho? Como nós acabamos de falar, que ele vai vir para reunir o seu povo. Agora irmãos, olha o que acontece com esses que são enganados. Amém? Veja bem, ó. Versículo 9, amém? Ó. Versículo 9. Veja se não é tudo que nós já falamos que Deus falou. Amém? Veja bem, ó. Versículo 9, ó. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade armada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Tá vendo? Olha como Deus é tremendo. Deu para entender que o Satanás trabalhou para Deus? Porque ele reúne o seu povo somente num lugar para cercar o povo de Deus.
Aí está todo mundo ali, os pecadores, Deus vem, ó, fogo sobre eles, para consumir. Para consumir. E quem protege os seus? Deus, mesmo sendo poucos, mesmo sendo só 21, como o irmão contou. Amém? Mas somos os protegidos de Deus. Eu vou ler novamente para que você entenda, amém? Eu vou ler novamente para que você entenda, veja. Nós lemos o 8 antes, que ele vai reunir, vai enganar o povo, amém? E esses vão ser como areia da praia. Você já foi na praia? Você já pegou uma mão de areia? Você já tentou contar os carocinhos? É impossível, amém? Então a palavra do Senhor diz que vai ser como areia na terra, sobre a superfície da terra. Ou seja, você vai olhar e não vai ter como contar a multidão de pecadores, e acampado em redor do povo santo. Mas nós temos Deus para nos defender, e Deus vem e queima, joga fogo sobre eles. É o que está aqui, ó. Veja bem, ó, versículo 9, amém, ó. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade armada. Porém desceu fogo do céu que os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontrava a besta e os falsos profetas, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. Bate palma para o Senhor Jesus. Para todo sempre. Então, 80 anos, 100 anos, 60, os anos que nós vivemos aqui na terra não é nada para o que nos espera, é uma eternidade. Irmã, arranja um pouquinho d'água para a irmã que está tossindo, amém? Pode ser, é natural, amém? Então, não é 100 anos, não é 60, não é 120, não é 120 anos, que a maioria, ali os que conseguem chegar no máximo 120, amém? Não é 200, não é 500 anos, não é 1000 anos, não é 1 milhão de anos, é uma eternidade, no céu ou no inferno, é para sempre, dia e noite atormentados. Então que nós possamos ir na primeira ressurreição, nós estar com Deus na primeira ressurreição. E agora Deus vai nos mostrar, presta atenção, irmãos, Deus vai nos mostrar o caminho, como nós devemos alcançar. Preste atenção agora no que Deus vai nos mostrar do versículo 11 ao 15. Amém? Versículo 11. E vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugia da presença dele, e não se achou lugar para ele. Porque ele é grande, ele é incomparável. O homem passa 100 anos para ir a Marte, para ir a qualquer outro planeta, em centenas, dezenas de anos. Não se achou lugar para ele, tão grande ele é, né? A palavra do Senhor diz aqui mesmo em Apocalipse, não, diz lá em Isaías, capítulo 40, versículo 12, diz que ele coloca na palma da sua mão todas as águas que tem sobre a terra. Você já imaginou? Você já foi na praia, tentou, dentro de casa, pega um copo d'água e coloca na palma da sua mão? Não dá. No máximo 2 colherzinhas de água você vai sustentar aqui. Sabe quando você bebe na mão aqui, ó? Bebe água na mão, 2 colherzinhas d'água.
Ele coloca toda a água dos 7 mares na palma da mão. Não diz nas mãos, diz na palma da sua mão. Depois você lê lá, Isaías 40, versículo 12. Ele coloca na palma da mão as águas de todos os oceanos, na palma da sua mão. Olha como ele é grande, olha como ele é incomparável. Não há nada que nós possamos comparar a Deus e nem o poder dele. E nem o poder dele. Por isso que não se achou lugar para ele de tão grande. Amém? E olha o que diz o versículo 12, ó. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outros livros. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O que está escrito a respeito de você no livro de Deus? Ah, pastor, não tem nada ainda. Então corra, é momento de você fazer alguma coisa, de preferência boa, para que tenha alguma coisa escrita no livro da vida a respeito seu, a respeito de nós. E não fale que essa igreja ela é uma igreja morta que não tem obra que ela tem. Desde os louvores, limpar uma cadeira, eu nunca vi ninguém chegando aqui e limpando uma cadeira aqui. A não ser os irmãos que vêm, que já está na escala, que chega e limpa. Amém? Essa igreja ela tem obra. Só precisa que cada um queira fazer parte. Agora vai ter evangelismo dia 31. Será se o seu nome vai estar escrito naquele grande dia? Fulano de tal participou do evangelismo, chamou várias vidas para vir pro bazar. Será se está no livro da vida? Ah, fulano trouxe uma roupa, ele engordou, emagreceu, não dá mais para ele não jogou no mato, não jogou no lixo, não, ele trouxe para a casa do Senhor. Vai estar escrito pelo menos isso. Vai estar escrito que você deixou de ficar na sua sala assistindo Palmeiras e veio para a casa do Senhor para ouvir a palavra do Senhor. Eu falei Palmeiras, corintianos que tem mais muito, né? Então, corintianos tem mais. Então, muitos corintianos deixam de ir para a igreja para assistir o jogo do Corinthians. Amém? E aí vai estar escrito lá, só que negativo, ó. Deixou de ir para o culto para assistir o Coringão. Vai estar. E tantas outras coisas que vai estar escrito. Vai estar escrito que você olhou para a mulher do vizinho. Vai estar escrito que você puxou o tapete lá do seu colega de trabalho. Que você pensou mal do seu colega, do seu vizinho. Vai dar tudo que nós fizermos, vai estar escrito no livro da vida. Tudo. Não vai ter nada que escape. Vai ter tudo escrito no livro da vida. E como o Senhor falou, que é a receita, como nós precisamos alcançar a vida eterna, continuamos lendo para você ver. Ó. Eita Deus maravilhoso. Eu vou ler novamente o 12 para você poder entender o 13. Amém? Ó. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, e que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outros livros. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito sobre o livro. Deu para entender? Que a palavra do Senhor diz lá em Tiago, né, pastor Manuel? Aquele que sabe fazer o bem não faz, está o quê? Você pode fazer o bem, você sabe fazer o bem, você não faz, está pecando. Então, em vez de estar algo bom sobre você, vai estar negativo. Porque você pôde fazer, você podia fazer e você não fez. Se torna pecador. Amém? Olha, eita Deus maravilhoso. Amém? Olha o versículo 13, ó. Olha, perdão Deus, eu já puxando minha orelha para lembrar aqui. Quando Deus fala os grandes e os pequenos, amém? Alguém sabe me dizer o que é grandes e pequenos? São os grandes que morreram grande e os pequenos, os pequeninos do Senhor.
Pastor, onde é que você ouviu isso? Lá em Mateus. Mateus capítulo 12, versículo 6. A palavra do Senhor diz: aquele que fizer tropeçar um desses meus pequeninos, melhor produzirá uma grande pedra de moinho ou pessoa se jogar no mar. Então, para Deus tem nós grandes e tem os pequeninos. Os pequeninos do Senhor são salvos. Você não vê? Já foi em velório de criança, já isso aí já está no céu, né? A gente olha, a tristeza assim bate, a gente fica triste, aqueles pequeninos, muitas vezes a gente olha para ele como um anjo, né? Como o meu sobrinho outro dia, né? Aqui da família, né? Faleceu, eu olhava para ele, era como se fosse um anjo. Era como se fosse um anjo que estava ali. Então os pequeninos do Senhor já vai direto. Mas também tem aqueles pequeninos que é pequeno só no tamanho, mas estão aí nas bocas. 11 anos, 10 anos, vai ser julgado. Tá aqui, ó, os pequenos, tá? Os grandes e os pequenos. Esses grandes aqui não é grande financeiramente não, e não é pequeno de pobreza não. É nessa estatura mesmo de pessoas. Amém? Amém. Deus irmão, é tremendo. Para um tempo, num dia de feriado, pega este livro ou uma tarde e leia, nem que seja um capítulo, e peça a direção do Senhor para Ele te mostrar os mistérios. É bom demais. Depois você se arruma com a sua esposa ou com o seu marido, porque você não fez as coisas. Amém? Olha o que diz aqui a palavra, ó. Veja bem, ó. Versículo 14, amém? Amém? Eu vou ler o versículo 13 de novo para que nós entendamos o 14, amém, irmãos? Eu falei que a gente não ia sair sem nenhuma dúvida aqui. Deus me alerta para que ninguém saia com dúvida, amém? Então vamos ler o versículo 13 para nós podermos entrar no 14, amém? Ó. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Tá vendo? Mais uma vez Deus toca na ferida, né? Para alguns nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Irmão, deixa marcadinho aqui, põe uma fita, dobra aqui e vai lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, vai voltando aí que você já encontra, rapidinho você encontra 2 Coríntios. 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5. Amém? Amém? 2 Coríntios capítulo 5. Olha o que a palavra do Senhor nos diz, amém? Eu sei que a palavra é grande, é forte, mas já está terminando, tá, irmãos? Amém? A palavra do Senhor nos ensina em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Diz: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que estiver feito por meio do corpo. Aleluia! Bate palmas ao Senhor Jesus. É necessário. Por que é necessário? Deus, eu nem fui julgado. Já me colocou de lado, já me colocou no inferno, nem fui julgado. Eu estive na sua casa, eu fui batizado, eu dava glória, eu era do ministério de louvor, eu fazia isso, fazia aquilo. Foi até o final, vivi a palavra, obedeci a palavra. Não, às vezes eu tropeçava alguma coisa, então. Mas tudo bem, você vai ser julgado segundo o que tiver feito. Por meio de quê? Do nosso corpo. Vamos ser julgados.
Amém? Amém. Está na sua Bíblia ou não está? Amém. Agora volta em Apocalipse para nós finalizarmos. Eita, Deus maravilhoso. Ó. Versículo 14. Amém? Versículo 14. Todos encontraram? Pedi para deixar marcado que é bem rápido. Amém? Ó. Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, quem é a morte? A morte que vem nos tirar a vida. Quem que nos tira a vida? O pecado. Amém? Então o pecado, ele mata o vivente. Ele nos mata. E indo para o inferno, esta é a segunda morte. Ou seja, não vai viver para sempre. Vai pro inferno. Esta é a segunda morte. Aí fala aqui que o mar entregarão os seus mortos. Quantas pessoas morrem no mar? A terra entrega os seus mortos. As vielas entregam os seus mortos. Todo lugar, né? Lá no Ceará, morria alguém numa estrada, o pessoal coloca uma cruz. Você anda nas estradas, você vê uma cruz assim, você sabe que ali morreu alguém. Tá ali só aquela cruzinha ali, né? Às vezes tem o nome da pessoa ali, aí as pessoas e passam. É. Como se benzer aqui vai proteger daquela cruz. Aquela cruz é só falando que ali morreu uma pessoa naquele lugar. Amém? Mas a pessoa olha para a cruz e se benze. Amém? Então, será entregue. O mar entregará os seus mortos, a terra entregará os seus mortos. E todos serão julgados, segundo a obra que cada um estiver feito. Agora, irmão, para nós finalizarmos, olha esse detalhe que está aqui no versículo 15, para nós finalizarmos. Amém? Versículo 15. Veja bem. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Está vendo, irmão? Se a pessoa não foi achada no livro da vida, este já foi lançado no lago de fogo. Outro dia Deus me deu uma palavra falando, né, mostrando que o pecado apaga o nosso nome do livro da vida. Alguém lembra dessa passagem, dessa pregação? Né? Então é o pecado que apaga o nosso nome do livro da vida. Aqui na terra, a gente, quando não paga uma dívida, o nosso nome fica sujo, né? Se o pecado ele apagar o nosso nome, você não vai estar na lista. Então, se não está na lista, fogo. Não tem obra? Aliás, às vezes até tem a obra, mas não está no escrito, não foi batizado, não fez nada. Agora, perdão, Deus. Eu perguntei para o Senhor à tarde. Eu fico lendo a palavra e meditando, Senhor. E aquele que fez obra, mas não está escrito no livro da vida? Sabe de quem que eu lembrei? Amém? Sabe de quem que eu lembrei? Perdão eu dizer, irmão. Lembrei de você, irmão Bandeli. Porque ele tem obra, viu? Ele tem obra. Ele já ajudou a pintar aqui a casa do Senhor. Trouxe a esposa para a casa do Senhor. Traz roupas de vez em quando. Ele tem obra. Porém ainda falta o nome dele ser escrito no livro da vida. E nós vamos orar para que no próximo batismo você também esteja lá. Porém seu nome está escrito. Não está escrito como salvo, mas tem escrito nas obras. Então muitas das vezes você, mesmo não sendo batizado, não diga, eu não sou nada, eu não participo de nada. Não. Até
uma bolacha que você traz para as crianças, vai estar escrito: você ajudou uma criança. A palavra do Senhor diz: eita Deus, já estou passando, Pai. E o Senhor diz na sua palavra em Mateus capítulo 25, diz que, versículo 31, eu tive fome e me deste de comer. E quando você faz para uma criança, para alguém, você está fazendo para Deus. Não, tudo que você faz em prol da obra de Deus, você está fazendo para Deus. Então, aqui a palavra do Senhor diz bem assim, ó, versículo 15, para nós encerrar. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então é necessário que nós sejamos escritos no livro da vida, não somente através do batismo, mas através das boas obras. Então comece, irmãos, comece. Veja como é que está a sua vida diante de Deus, como é que está o seu nome diante de Deus, como é que estamos cada um diante de Deus, como é que está o nosso nome, escrito ou não, se temos obra ou não. Vamos se importar, porque vai ser uma eternidade no céu ou no inferno. Amém? Todos entenderam a mensagem de hoje? Amém. A palavra está encerrada e as palmas bem fortes é para o Senhor Jesus. Se alguém já quiser plantar alguma coisa no céu, ó, leva uns